Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Então, um grande abraço a todos e vamos iniciar a aula. Bem, nós vamos começar nessa aula a estudar a estrutura interna da Terra. E eu gostaria que vocês observassem antes alguns elementos importantes para que você possa entender o que nós vamos apresentar durante a aula. Então, nessa imagem, você pode perceber a distância Terra-Marte, que é de 401 milhões de quilômetros. Observe que tem uma distância um pouco menor de 55 milhões de quilômetros. Nesse slide, nós temos a distância Terra-Lua, que é da ordem de 384.400 quilômetros. Aqui nós temos a presença do robô Opportunity. Esse robô ele permaneceu na superfície do planeta Marte durante 15 anos. Ele ficou ativo entre 2004 e 2019 e possibilitou um conhecimento quase que total da superfície do planeta Marte. Nessa imagem nós temos a chegada do homem à Lua no ano de 1969. Então, nesse momento você deve estar se perguntando, bem, professor, se nós vamos falar sobre a estrutura interna do planeta Terra, por que então mostrar a distância Terra-Marte? Por que mostrar a distância Terra-Lua, a presença de um robô na superfície do planeta Marte e a presença do homem na superfície da Lua? Bem, isso tudo é para mostrar para vocês que apesar do homem conhecer a superfície do planeta Marte, que está a milhões de quilômetros de distância, apesar do homem ter conseguido colocar um objeto na superfície do planeta Marte, apesar do homem ter conseguido pisar na superfície da Lua, o homem, apesar de toda essa tecnologia, o homem ele nunca conseguiu passar de 12 quilômetros de profundidade na crosta. Então observe a contradição disso tudo. O homem tem tecnologia para conhecer a superfície de um planeta que está a mais de 400 milhões de quilômetros da Terra. Ele consegue colocar um objeto na superfície da Lua, que está a mais de 300 mil quilômetros de distância, mas ele nunca conseguiu passar de 12 quilômetros de profundidade na crosta. O que dificulta então o conhecimento do interior do nosso planeta? Nós temos dois elementos importantes. Primeiro, são as elevadas temperaturas, que chegam aí na casa de 5.000 graus Celsius no núcleo. Para você ter uma ideia, é a mesma temperatura da superfície do Sol. E outro fator, outro elemento importante que dificulta o estudo do interior da Terra são as elevadas pressões. Então, temperatura elevada, pressão elevada, dificulta o conhecimento do interior da Terra. Então, você pode se perguntar, professor PC, como é então que é feito o estudo do interior do nosso planeta? Ele é feito de forma direta e de forma indireta. A forma direta, eu coloquei apenas uma aí, eu vou já lhe mostrar outras. Então, nós temos as perfurações na crosta, que eu acabei de lhe dizer que o homem nunca passou de 12 quilômetros de profundidade. E a forma indireta, que é através da geofísica, da gravimetria, do geomagnetismo, geotermometria e também da meteorítica. PC, você me apresentou várias formas indiretas. Agora, qual dessas é a principal? Então, vamos lá. A principal forma de obtenção de informações do interior do nosso planeta é de forma indireta. E dentro da forma indireta nós temos a geofísica, que é o estudo da propagação das ondas sísmicas, e outra a meteorítica, que é o estudo dos meteoros e dos meteoritos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Então nós temos aqui as chamadas observações diretas. Como o homem consegue obter informações de forma direta sobre o interior do nosso planeta? Primeiro, através do afloramento de rochas, Essas rochas que atualmente elas estão na superfície, elas podem ter sido formadas a dezenas de metros de profundidade. Então, isso é uma forma. A exploração de jazidas minerais é outro fator. Permite verificar que a temperatura na crosta ela aumenta conforme aumenta a profundidade. Veja bem que eu disse que a temperatura na crosta. Isso é o que nós chamamos de grau geotérmico e a gente vai falar sobre ele logo mais. Nós temos também as sondagens, que são perfurações que podem atingir vários quilômetros. Repito, a maior perfuração que já foi feita até hoje foi de 12 quilômetros e também o estudo da densidade dos minerais.
Graças ao estudo da densidade dos minerais, nós temos uma ideia hoje como o nosso planeta começou o seu processo de formação. Então nós temos aqui as maiores perfurações que foram feitas na crosta durante o período da Guerra Fria. PC, por que você está falando de estudo do interior da Terra e de Guerra Fria? Porque durante a Guerra Fria existia uma disputa para saber quem fazia uma maior perfuração na crosta, se era americano ou se era soviético. PC, qual era o objetivo? Você pode então até perguntar, olha, eu entendo que aquela disputa para chegar até a Lua, ela tinha como objetivo mostrar superioridade tecnológica e também obter tecnologia para uso bélico. Mas perfurar a crosta para quê? Para mostrar superioridade tecnológica em relação ao seu concorrente. Tá? Então, durante o período da Guerra Fria, nós tivemos essas duas perfurações aí. Nós tivemos uma perfuração que foi feita na Rússia, que chegou a 12,2 quilômetros de profundidade, e outra perfuração que foi feita na Costa Rica. Uma pessoa que está observando isso aí de forma mais atenta, ela deve analisar, já deve ter analisado, que eu coloquei o seguinte, que essa da Costa Rica, ela chegou muito mais próxima do manto do que essa da Rússia. PC, por quê? Como é que uma de 1.507 metros chega muito mais próximo do manto do que uma de 12 quilômetros? Boa pergunta. Então vamos ver por quê agora durante essa aula. Então vamos lá. Eu tenho duas divisões do planeta e eu gostaria que vocês não esquecessem dessas duas divisões. Uma dessas divisões nós chamamos de geoquímica, divide a Terra em núcleo, manto e crosta, manto e núcleo, e a outra que é chamada de divisão geodinâmica, que divide o nosso planeta em litosfera, mesosfera e núcleo. Então você observe que são termos diferentes. Na divisão geoquímica é crosta, manto e núcleo, e na divisão geodinâmica é litosfera, mesosfera e núcleo. PC, qual dessas duas aparece muito mais nos nossos livros? Com certeza é a divisão geoquímica. PC, uma divisão anula a outra? Não, elas se complementam. Eu gostaria que você observasse atentamente essa imagem para o termo que está sendo apresentado aí, chamado de mesosfera. Tá? Então, mesosfera seria o equivalente ao manto. E observe que o manto ele tem uma parte superior que é chamada de manto superior e que na divisão geodinâmica corresponderia à chamada astenosfera. Então guarde esse nome, anote esse nome, porque ele é muito importante, astenosfera. Em muitas questões de vestibulares vocês vão encontrar a seguinte expressão: a crosta está flutuando na astenosfera. Isso aí seria verdadeiro. Então está aqui as duas divisões lado a lado, a divisão geoquímica e a divisão geodinâmica. Eu vou chamar a atenção de vocês, caros amigos, para alguns termos importantes que nós temos aqui. Então vamos lá. Vou riscar aqui para que você possa acompanhar. Então primeiro dá uma olhada nesse nome que eu estou circulando aqui, ó, chamado de Mohorovičić, Wiechert-Gutenberg ou simplesmente Gutenberg, e a outra aqui chamada de Lehmann. Então quem foi Mohorovičić, quem foi Gutenberg e quem foi Lehmann? Você lembra que eu mostrei para vocês que a principal forma de obtenção de informações a respeito da estrutura interna da Terra é forma indireta, e a principal forma indireta é através da sismologia, que é o estudo da propagação das ondas sísmicas. Mohorovičić, Gutenberg e Lehmann são cientistas que, através da sismologia, conseguiram chegar à conclusão de que o nosso planeta ele é formado por 3 camadas concêntricas. Então, Mohorovičić, Gutenberg e Lehmann. Lehmann é uma mulher, é Ingrid Lehmann. Tudo bem? Então, o que é Mohorovičić, Gutenberg e Lehmann? São zonas de descontinuidade. PC, o que é uma zona de descontinuidade? É uma área de transição entre uma zona, entre uma camada e outra. Então, Mohorovičić é uma zona de transição entre crosta e manto. Gutenberg é uma zona de transição entre manto e núcleo. E Lehmann é uma zona de transição entre o núcleo externo e o núcleo interno. Tudo bem, pessoal? Então, esse nome é para ficar gravado.
é zona de descontinuidade. Então, zona de descontinuidade ou zonas de descontinuidade são áreas de transição entre uma camada da Terra e outra. Tudo bem? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho uma apresentação de maneira muito lúdica de como o nosso planeta está estruturado. Então, o nosso planeta está estruturado em crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Então, cada camada dessa, ela vai se diferenciar da outra pela sua constituição química, pela densidade e pela temperatura. Então, temperatura, densidade, pressão e composição química são características, né? Ou são formas de você diferenciar uma camada dessa da outra. Então, olha outra imagem que nós temos aqui. Observe, e aqui eu quero que você tome muito cuidado com isso. Você lembra que eu mostrei para você ainda há pouco que aquela perfuração que foi feita na Costa Rica, embora ela tenha sido menor do que aquela perfuração da Rússia, ela chegou mais próxima do manto? Então, vamos compreender como é que é isso? Meus amigos, aquela velha ideia de comparar a Terra ao Movo, esqueça aquilo. Por que eu vou esquecer, PC? Pessoal, pelo seguinte, porque quando você compara a Terra ao Movo, a casca do ovo ela tem a mesma espessura em todo lugar, e o nosso planeta não tem. A crosta ela tem uma espessura variável. A espessura da crosta ela varia de acordo com o local. Então, olha essa imagem aqui, ó. Observe que a crosta ela está dividida em duas. A chamada crosta continental, essa que eu acabei de riscar, e a outra é chamada de crosta oceânica. Pessoal, é visível que a crosta continental ela tem uma espessura maior do que a crosta oceânica. Se a crosta oceânica ela tem uma espessura menor, automaticamente uma perfuração de 1.500 metros, ela vai se aproximar muito mais do manto do que uma perfuração de 12 quilômetros. Você entendeu? Então, a crosta do nosso planeta ela não tem a mesma espessura. Ela tem uma espessura extremamente variável. Na crosta continental, aqui onde nós estamos, ela tem uma espessura maior. No oceano, ela tem uma espessura menor. Agora, vamos para um fato importante relacionado à densidade. Bem, observe essa seta que eu vou fazer aqui. Você está vendo? À medida que eu estou aumentando a profundidade, vai aumentando a densidade e aumentando também a temperatura. Não esqueça disso. Então, esse ponto que está aqui, ó, representado com a letra A, ele tem uma densidade maior do que esse ponto que está com a letra B. E tem uma densidade menor do que esse ponto que está com a letra C. Tudo bem? Então, deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Vou colocar agora de cima para baixo. Ó. Então, vamos colocar ponto A, o ponto B e aqui o ponto C. Então, qual dos três apresenta, pessoal, maior densidade e maior temperatura? O ponto C. Porque à medida que eu aumento a profundidade na crosta, a tendência da temperatura é aumentar, a tendência da pressão também é aumentar. Temperatura, pressão e densidade. Tudo bem? Então, olha aqui outro termo importante da nossa aula de hoje, chamado de grau geotérmico. O que é o grau geotérmico? Que é também chamado de gradiente geotérmico, é a profundidade em metros correspondente a cada aumento de 1 grau Celsius. Pessoal, isso só acontece na crosta, tudo bem? Então, na crosta, a cada 33 metros de profundidade, a tendência é de aumentar 1 grau Celsius. Só lembrar ao meu amigo, à minha amiga, que esse aumento não é constante, ele varia de local para local. Ou seja, tem lugar que é menos de 33 metros, tem local que é mais de 33 metros, para que se aumente 1 grau Celsius. Bem, eu tenho aqui dois termos importantes para vocês. Nós temos um termo chamado de Sial e um termo chamado de Sima. O que é Sial? É silício e alumínio. Sima, silício e magnésio. São as duas grandes famílias de rocha que formam aqui a crosta do nosso planeta. Então, olha como esse desenho aqui ele está legal. Observe que a crosta continental ela tem uma espessura maior. A crosta oceânica tem uma espessura menor. Agora vamos para a densidade. Crosta continental tem maior espessura, mas a densidade é menor.
Por que, PC? Porque ela é predominantemente granítica. Não esqueça isso e incorpore esse termo ao seu estudo. A crosta continental ela é predominantemente granítica. A crosta oceânica ela é predominantemente basáltica. A densidade deles é muito parecida, porém a crosta continental ela tem uma densidade menor. Então vamos lá. Crosta continental, ela tem o quê? A crosta continental, também chamada de terrestre oceálica, que é cial, silício e alumínio, ela tem, vamos lá, ela tem maior espessura, menor densidade. Por quê? Porque ela é predominantemente granítica. E ela tem rochas muito mais antigas. As rochas têm uma idade aí em torno de 4 bilhões de anos. Então vamos lá. Crosta continental, ela tem uma espessura maior, ela tem uma densidade menor, ela é predominantemente granítica e tem rochas mais antigas do planeta. A crosta oceânica ou cima, ela tem uma espessura menor, ela tem uma densidade maior porque ela é predominantemente basáltica e eu tenho rochas muito mais recentes do que aquelas que eu encontro na chamada crosta continental. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Vou pegar aqui outro slide. Vou pegar outro slide aqui, apresentar para vocês. Então vamos lá. Vamos pegar aqui outro slide e vamos fazer aqui a apresentação dele. Nós temos aqui estrutura da Terra, segunda parte. Então vamos lá. Termo novo para você também lembrar. Lembra que eu citei ainda há pouco a chamada grau geotérmico, que é um termo importante? Então, ó, trabalhado ainda há pouco. Grau geotérmico, zona de descontinuidade, cial e cima. Eu tenho aqui agora a chamada teoria da isostasia. Essa teoria da isostasia é o estado de equilíbrio das massas continentais que flutuam sobre o manto. Você está vendo aí no slide. Eu tenho dois modelos que nos ajudam a entender isso, chamado de modelo de Pratt e modelo de Airy. O modelo de Pratt, olha que tem aqui nessa imagem, ó, a chamada profundidade de compensação. Essa profundidade de compensação, vou voltar aqui, essa profundidade de compensação, isso aqui é manto, viu pessoal? Ó, isso aqui é o manto. Então observe que no modelo de Pratt, os blocos teriam densidades diferentes e eles afundariam da mesma forma que no manto. E observe que nesse outro modelo, cada bloco ele apresentaria praticamente a mesma densidade, porém ele teria uma profundidade diferente do manto. PC, qual dos dois é o mais importante? O mais importante para nós é esse chamado modelo de Airy. Como nós estamos fazendo aqui apenas a revisão, a gente não pode se prolongar muito, tudo bem? Então tá aí modelo de Pratt e modelo de Airy lado a lado. Então esse é chamado de ajustamento isostático pelo princípio da erosão. Então resultam da erosão. Observe naquela imagem que à medida que o tempo vai passando, ó, isso aqui seria uma seta relacionada ao tempo, à medida que o tempo vai passando, essa montanha que ela vai diminuindo a altitude. Se ela diminui a altitude, a profundidade dela no manto, a tendência dela é ser reduzida. Então é compensação, perde material no lugar, acumula no outro. Aquele que perdeu, ele sobe e aquele que ganhou, ele desce. Está aqui a mesma imagem representando esse processo. A crosta afundando, então ó, rocha granítica na crosta continental, rocha basáltica na crosta oceânica. Olha como esse desenho está maravilhoso, ó. Observe aqui que a crosta continental ela tem uma espessura maior, mas a densidade é menor. Observe que no oceano, na crosta oceânica, a espessura é menor, mas a densidade é maior porque ela tem predominantemente a presença do basalto. Bem, vamos para as zonas de descontinuidade. Você lembra o que é, né? Lembra que Mohorovičić, Gutenberg e Lehmann são cientistas que conseguiram chegar à conclusão de que o nosso planeta é formado por 3 camadas, crosta, manto e núcleo. A primeira dessas zonas de transição aí é zona de descontinuidade de Mohorovičić. Só voltar aqui um pouco. Nós temos uma zona de descontinuidade chamada Conrad. Essa zona de descontinuidade de Conrad está entre o cial e cima, ou seja, entre crosta oceânica e crosta continental. Então ela estaria aqui, essa zona de descontinuidade chamada descontinuidade de Conrad. Aqui a descontinuidade de Mohorovičić, tá? Aqui as características do manto, depois você faz um print aí da tela
né? Você dá uma olhada com mais calma, vai parando a aula, vai anotando, entendeu? Então tá aí as características do manto, que ainda tem que fazer algumas questões. Características do manto, aqui nós temos como o manto é dividido em manto superior, zona de transição inferior. Normalmente nos livros aí do ensino médio e ensino fundamental você vai encontrar apenas duas, manto superior e inferior, não tem o menor problema. Aqui nós temos as características do manto superior, novamente você vai parar a aula, vai fazer as anotações, tudo bem? A zona de transição, e aqui eu tenho o chamado manto inferior. A outra camada que nós temos de transição, zona de transição, é chamada de descontinuidade de Gutenberg, que está entre manto e núcleo. E chegamos finalmente ao núcleo. Olha que imagem bonita, não é, pessoal? Essa daí? Então, ele é composto basicamente por ferro, é a parte central do nosso planeta, e o núcleo central ele encontra-se muito provavelmente em estado sólido. Então, está aí como é que ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. E aqui a zona de descontinuidade Lehmann, que está localizado entre núcleo externo e núcleo interno. Tudo bem, pessoal? Então, vamos responder algumas questões. Temos aí alguns minutos, vamos responder aqui algumas questões. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então vamos lá começar. Pegar aqui algumas questões. Então, tá aqui, primeira questão. Então, vamos lá. Então, a parte sólida da Terra, eu gostaria que você até ajeitasse essa terra aí do teu material. Então, isso aí não foi erro de digitação, não. Isso aí foi como veio lá na prova do Ceará. Você sabe que essa terra aí não é com T minúsculo, é com T maiúsculo. Tá? Então, como você já recebeu esse material antes, coloque aí ao lado, no cantinho daí das respostas, vá participando, vá fazendo interação, qual é a resposta dessa questão. Vai aí que tem gente aí anotando. Bora lá, preste atenção. Preste atenção, menino. Então, vamos lá. Então, a parte sólida da Terra é uma camada mais ou menos rígida e que apresenta uma espessura variada. Você lembra dessa questão da espessura variada, não lembra? Então, qual seria a letra dessa questão? Letra C, litosfera. Muito bem, destaca no teu material espessura variada. A crosta continental tem uma espessura maior do que a crosta oceânica. Lembra disso, né? Embora tenha uma espessura maior, mas a densidade seja menor, porque ela é predominantemente granítica. Fechado? Então, vamos lá para a questão de número 2. Então, repetindo essa questão aí, letra C. Vamos para a próxima. Considerando as diferenças de densidade e composição, supõe-se, circula a palavra supõe-se. Por que supõe-se? Porque o homem, apesar de toda a tecnologia, lembra ainda há pouco, conseguiu chegar, mandou um objeto à superfície do planeta Marte, conseguiu pisar na superfície da Lua, está planejando uma missão tripulada a Marte, mas apesar de tudo isso, o homem nunca conseguiu passar de 12 quilômetros da crosta. Então, o que é que dificulta, meu amigo, minha amiga? Temperatura elevada e pressão elevada. Então, por isso que supõe-se. Eu já esqueci como são obtidas essas informações sobre o interior do nosso planeta. Elas são obtidas principalmente por via indireta. Quais são as duas? A sismologia, que é o estudo da propagação das ondas sísmicas, e também através da meteorítica, que são formas indiretas. Então, supõe-se porque o homem nunca foi lá. Ah, eu estou pensando em ir. Não vá não, que a temperatura é alta. Não esqueça que lá no núcleo, chamado núcleo interno central, 5.000 graus Celsius. É mais quente do que Timor, meu amigo, só para você ter uma ideia. Então, imagina aí, tudo bem? No mês de setembro ainda, setembro e outubro. Então, supõe-se que a estrutura da Terra seja formada por 3 camadas, crosta, manto e núcleo. Segundo a composição da geosfera, é correto afirmar que... Então, vamos lá. A crosta é a parte interna do planeta. Mentira, né, pessoal? Crosta é a parte externa, tá errado, circula a parte interna. Letra C, eu pulei a B, não sei porquê, deve ter acontecido alguma coisa, né? Vamos para C? O manto ou camada intermediária, até aí tudo bem, é composta por rocha, tá errado, pessoal, o manto não tem rocha. O manto é um material que se encontra o quê? Em temperatura elevada, então lá não tem rocha não, então tá errado, descarta isso aí. A crosta é constituída por magma, tá errado, crosta é a parte sólida. Na parte pastosa ou fluida do núcleo interno, predominam os minerais, está errado, silício e alumínio. Na parte pastosa ou fluida do núcleo, você tem o quê? Você tem materiais predominantes como níquel e ferro. Tudo bem? Então, aí, correto, qual é a letra? Letra B de bola.
Vamos lá para a próxima questão muito fácil. Analise o corte esquemático a seguir que mostra as camadas internas da Terra. Então, no croquis, a camada é identificada pelo número 2. Olha lá o número 2, vamos circular o número 2. Tem menina aí que não estava atento, olha, eu estou te observando. Número 2 corresponde a quem? Corresponde ao manto maravilhoso. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta para você que está nesse momento aí assistindo essa aula. Como é que está dividido o manto? Eu esqueci, você pode me ajudar? Muito bem, então é manto superior que está em contato com a crosta e manto inferior que está em contato com o núcleo. Você lembra que essa divisão crosta, manto e núcleo é da divisão geoquímica, porque na divisão geodinâmica seria litosfera, mesosfera e núcleo. Então vamos lá, vamos continuar. Próxima questão. Leia o fragmento de texto a seguir. Tem aí um fragmento de texto, tá? Um texto muito bonito, muito maravilhoso. Você vai fazer a leitura, já deve ter feito. Vamos partir para as alternativas. Sobre a estrutura interna da Terra, pode-se afirmar que, letra A crosta é uma camada única. Mentira! A crosta ela está toda fragmentada em pedaços que nós denominamos de placas tectônicas. Então descarta isso aí, porque não é camada única. O Brasil, como exemplo, está localizado na chamada placa sul-americana. Ao lado aqui nós temos uma placa chamada de Nazca. As duas se tocam ali. É um movimento convergente, a gente pode ver isso em outro momento. Letra B. A litosfera é a camada mais densa. Bem, quem está prestando atenção à aula sabe que está errado. Porque à medida que eu aumento a profundidade, a densidade vai aumentar. Então isso aí está errado. Porque a camada de maior densidade é quem? É o núcleo. Então está errado essa letra B. Letra C. As camadas da Terra são separadas umas das outras por área denominada descontinuidade. Beleza, maravilhoso, fantástico. Meu amigo, presta atenção. Olha para mim bem aqui. Quais são as zonas de descontinuidade? Então vamos lá. Descontinuidade Conrad entre Cial e Cima, crosta continental e crosta oceânica, Mohorovičić, Gutenberg e Lehmann. Todas anotadas aí, não é isso, pessoal? Vamos lá para a letra D. É formada por camadas alternadas, correta, de densidade. Mentira. Mentira, porque não é densidade semelhante. É densidade diferente. Aumenta a profundidade, vai aumentando também aí a densidade. O núcleo divide-se em duas partes, superior e inferior, está errado. É externo e interno. Lembrando que o núcleo interno, ele é sólido. Pessoal, eu vou gerar uma polêmica. Por quê? Porque eu quero, quando acabar tudo isso, retornar aqui para a escola e explicar para vocês. Mas eu vou gerar uma polêmica, eu vou gerar uma dúvida para vocês. O que você aprendeu a vida inteira sobre a estrutura da Terra? Crosta sólida, manto líquido e núcleo interno sólido, não é isso? E núcleo externo líquido também. Então, aquela coisa que está no livro, que diz que é crosta sólida, manto líquido, núcleo externo líquido e núcleo interno sólido, a geologia diz que isso não é verdade. O que a geologia diz hoje? Crosta sólida, manto sólido, núcleo interno líquido e núcleo interno sólido. É isso que eu quero gerar na cabeça de vocês, é a dúvida. E para quê? Para que eu possa vir fazer o desenho e explicar para vocês aqui em sala de aula como é que isso ocorre. Agora preste atenção. Não vá por aí sair dizendo que o manto ele é sólido igual a crosta, não é isso. Ele é um líquido que está se comportando como sólido, tudo bem? Mas nós vamos fazer isso numa aula aí, se Deus quiser. Então vamos lá. Da superfície para o interior, a Terra é formada basicamente por 3 camadas. A camada constituída pelo magma chama-se manto, letra B de bola. Vamos lá para a próxima. Em relação às camadas que formam a Terra, é correto afirmar. É essa? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Em relação às camadas que formam a Terra, é incorreto. Incorreto, né? Circula a palavra incorreto. O Cial é a parte mais externa da litosfera. É rica em silício e magnésio. Mentira. É silício e alumínio. Então, está errado, as outras são corretas, não precisa, não é? Vamos lá para a questão de número 18. Os continentes com 35 km de espessura média apoiam sobre rochas plásticas.
deformáveis por pressão. As bacias oceânicas são placas de apenas 6 km. Você já viu que a espessura é diferente, né? Vou passar direto isso. Considerando o comprimento do raio da Terra de 6.400, é muito fina a camada superficial da Terra, onde se encontram continentes e oceanos. Essa camada chama-se descontinuidade de Mohorovičić, crosta continental, manto superior, núcleo externo ou cromosfera. Qual é? Crosta terrestre. Aí você não erraria nunca. Nem que quisesse. Ficaria como, vou errar. Não erra, não tem como errar. Vamos lá para a próxima. A caracterização da Terra como dos planetas rochosos relaciona-se com a sua constituição externa. Interna. A esse respeito, somente podemos afirmar que, letra A diferença de temperatura e pressão encontrada no interior da Terra produz diferentes camadas geológicas. Eu não vou nem comentar porque é algo que eu venho mostrando para vocês já desde o início da nossa aula. Tudo bem? Então vamos lá para a próxima questão. Com base nos seus conhecimentos sobre as camadas da Terra, é possível afirmar que, vou começar pela letra D, foram reconhecidas 3 camadas principais. Tudo bem. Através de quê? Forma direta ou indireta? Indireta. Com densidade, estado físico, temperatura, pressão e espessura igual. Mentira, né, pessoal? Diferente. O núcleo externo da Terra é líquido. Núcleo externo líquido. Tudo bem. Constituído de material bastante denso. Tudo bem. Composto por silicatos ricos em ferro e magnésio. Mentira. Compostos de ferro e níquel principalmente. Então, tá errado essa daí. Vamos lá. Letra B. O manto é constituído de níquel e ferro e divide-se em manto superior e manto inferior. Tá errado porque não é níquel e ferro. Níquel e ferro é o núcleo. Então, correto, letra A. O núcleo interno da Terra é sólido, composto de níquel e ferro. Letra A. Próxima. Sobre a estrutura da Terra e sua dinâmica, tem-se o seguinte. Vamos direto para ela. O conjunto da crosta continental e oceânica, chamado de litosfera, constitui a esfera rígida do planeta Terra. Tudo bem? Tá? Eu estou dando uma acelerada, porque senão a gente não conclui. Tá? Então, questão número 21, letra A. Você pode mandar aí a pergunta, a dúvida que você tem, e a gente responde posteriormente. Eu respondo, mando a resposta para você. Vamos lá para a próxima questão. Sobre a estrutura interna da Terra, é correto afirmar que, letra B, a astenosfera localiza-se no manto superior. Lembra daquela divisão? Você já sabe que a astenosfera é da divisão geodinâmica. Letra B de bola. E última questão, sobre as características e a dinâmica da estrutura geológica da Terra, é correto afirmar que, letra A, o manto corresponde à região intermediária de menor espessura da Terra. Está errado, ele tem a maior espessura. Né? Aliás, vamos voltar aqui. O manto corresponde à região intermediária de menor espessura. Não é menor espessura. Quem tem menor espessura é a crosta. Fechado? Quem tem maior espessura é o núcleo. Tá? Nos livros, o que é que os livros aparecem? No livro você pensa que quem tem maior espessura é o manto. Não é. Entendeu? Quem tem maior espessura é o núcleo. Pega as imagens anteriores e faz a soma da espessura de cada um. Tá? Você vai ver que é o núcleo que tem maior espessura. Agora vamos lá. A maior parte da massa total do nosso planeta é do manto. Cerca de 65%. Você observou a diferença do que eu estou dizendo? A maior espessura é do núcleo, mas a maior parte da massa total do planeta é do manto, que é 65%. Então isso aí está errado. Letra C, pulei a B propositadamente. Vamos para a letra C. A crosta continental é relativamente mais fina. E em razão disso está errado, porque a crosta continental ela tem uma espessura maior. Já está errado isso aí. Letra D. O núcleo corresponde à porção mais interna do planeta e encontra no estado sólido. Depende. Né? O núcleo está dividido em núcleo interno, que é sólido, e núcleo externo, líquido. Portanto, aí está errado. Portanto, qual é a correta? A letra B. A crosta corresponde à camada externa da Terra e pode ser subdividida em 2 tipos, conforme sua composição química e estrutura. Crosta continental e crosta oceânica. Meus amigos, chegamos ao final dessa aula. Então, a todos vocês um grande abraço. Espero que a aula tenha sido boa, que ela tenha sido proveitosa. Então, um grande abraço, professor PC de Geografia. Tchau, pessoal!